falar uma coisa para vocês com relação ao comportamento. A gente está muito, nos exemplos que vocês trouxeram, lógico que eu estou com um recorte muito pequeno da vida de vocês aqui para trabalhar. Vocês trouxeram algumas coisas, como exemplos, que são o comportamento, principalmente da criança mais velha, vamos dizer assim, mais velho e mais novo, tá? Facilitar aqui a nossa vida. E vocês ficam tentando ajustar. Ou seja, do comportamento, esse comportamento eu não quero mais, daqui para frente tem que ser diferente. Então, para com isso. Então, não ria que não é legal. Não continue, não provoque que não é legal. Bom, tá? Eu queria propor para vocês o olhar do comportamento para trás e não para frente. Porque, às vezes, eu estou procurando ferramentas para melhorar daqui para frente. Só que o motor que está trazendo esse comportamento está para trás. E se eu vou ali um pouquinho para trás e resolvo, desligo esse motor, o comportamento por si só desaparece. Às vezes o motor desse comportamento está para trás. Se eu consigo olhar e desligar esse motor, esse comportamento não aparece mais, né? Claro que às vezes eu vou fazer uma combinação das duas metodologias. Vou olhar para trás e vou orientar o para frente, né? Mas eu preciso necessariamente, só o para trás pode funcionar, só o para frente às vezes não vai funcionar. Quando uma criança está vendo a outra em sofrimento ou alguma situação ruim, ou está provocando a situação ruim e dá risada, né? Eu preciso me perguntar o que essa criança está querendo comunicar. Por quê? Por que ela está fazendo isso? Porque não é algo padrão. Não é padrão, tá? Então, o que é que está acontecendo que ele, na imaturidade dos 5 anos, quase 6 que ele tem, ele não está conseguindo se expressar de outra maneira e está fazendo isso, né? E aí pode ser uma série de coisas, tá? Geralmente, irmãos, né, eles inconscientemente, claro, disputam o território emocional da família, da mãe, do pai, né? Então, eles começam a se agredir e serem violentos uns com os outros em busca de atenção, em busca de encontrar o seu lugar na família, no novo sistema que se criou ali com a chegada desse elemento novo. Nem é tão novo assim, já tem 2 anos e meio, mas existe toda essa adaptação. Então, eu preciso garantir para esse garoto mais velho que ele continua tendo espaço, que ele continua sendo amado, que ele continua sendo querido, que a vida dele não ficou uma desgraça depois que a irmã chegou, porque senão também eu coloco os dois um contra o outro, sem querer, obviamente, e na tentativa de unir, na tentativa de fazê-los parar de brigar, na tentativa de fazê-los funcionar bem, né? Então, eu preciso atender a demanda que está por trás do mau comportamento. Qual é a demanda por trás do mau comportamento? Esse é um primeiro ponto. Outro ponto que eu quero trazer para vocês. E aí eu sempre tenho que olhar e buscar entender o que ele pode estar querendo dizer, o que ele pode querer comunicar. Outro ponto muito, muito sensível que eu quero trazer para vocês. Quando eu tenho um bebê de 2 anos, porque 2 anos é um bebê, né? O de 5, quase 6, parece grande. Quando eu tenho essa comparação, eu muito frequentemente, de novo, não estou falando de uma questão só de vocês, estou falando de prática do que vem aqui. Eu tenho um curso falando isso, para vocês terem ideia dessa questão de irmãos, tá? O que eu vou falar aqui para vocês agora, eu tenho um curso que fala também isso. É muito comum que eu trate o mais velho como se já fosse muito mais velho, como se já fosse adulto, já fosse grande, porque eu tenho a referência do que é um bebê, do que é o mais novo. É comum, é ponto cego, a gente não percebe, é sem querer. Mas assim, pequena é o de 2, o de quase 6 já é grande, já sabe, já entende, já aprendeu, já consegue, já dá conta. E às vezes não dá ainda, né? E aí o que vai acontecer, o pior não é isso. O pior é que quando a mais nova tiver 5, ela ainda vai ser pequena. Porque o outro vai ter 8. Não é isso? Então, ela ainda é pequena, gente. Ela só tem 5 anos. Então, eu vou tratar sempre o mais velho como quem tem que entender. E a mais nova como ainda é pequena. Mesmo quando ela tiver 5. E 5 ainda é muito pouco, devo dizer. Muito pouco. 5 ainda é muito pequeno, né? Embora, às vezes, eles são tão inteligentes, cognitivamente falando, não emocionalmente,
cognitivamente falando, que eu me confundo, que não parece, né, que eles não vão dar conta. Então, isso é um ponto importante também de eu ter em mente, né? Eu preciso tratar uma criança de 5 anos como 5 anos, mesmo que ela tenha uma criança de 2 do lado dela. Ela só tem 5, né? E aí eu preciso entender o que uma criança de 5 já é capaz, porque às vezes eu estou superestimando, eu estou achando que já dá conta de mais coisas do que eu acredito, né? Achar esse ponto, dimensionar isso aí, né? Porque senão, de novo, eu afasto os irmãos, porque daí ele fica vendo a gente proteger a mais nova, a gente fazer mais concessões para mais nova. Eu vou afastando esses meninos para o resto da vida. Tem irmãos que não se falam, ou que se provocam, ou que se agridem. Até eu já vi, gente, nessas andanças, falando de irmãos, uma pessoa me contou que ela estava na venda de um terreno adulta e o irmão criando caso, não, que não é para vender, que não sei o quê, só por causa dessa disputa que ficou infinita entre eles. Por temperamento, às vezes os irmãos se afinam espontaneamente. Eu não preciso fazer muita coisa, né? Mas quando eu tenho 2 temperamentos fortes, que parece ser o caso aí, né? Possível sanguíneo mais velho, possível colérica mais nova, né? São 2 temperamentos da raiva, 2 temperamentos fortes, né? Então, o trabalho de mediar essa relação é muito maior quando eu tenho essa combinação. Talvez não aconteça espontaneamente. Então, eu vou ter que ter muita sabedoria, buscar muita informação para conseguir fazer essa engrenagem funcionar bem, né? E azeitar ali o negócio para não enroscar certo, né? E aí a gente entende um tanto de coisa que é normal, mas eu posso fazer isso funcionar bem, né? Agora, se eu ficar brigando, aí assim, as conclusões são, depois que essa menina chegou, minha vida ficou ruim, eu comecei a levar bronca, eu comecei a ficar sozinho de castigo, ou enfim. E aí eu vou começando a projetar raiva nessa pessoa que chegou e acabou com a minha vida, com a minha paz, né? E isso é um problema, e acontece. Do ponto de vista de conseguir, ele tem 2 aspectos: cognitivo, capacidade mesmo cognitiva, física, né? Esse é o primeiro, e emocional. Às vezes ele consegue, porque cognitivamente, fisicamente, ele já dá conta, tá? Mas tem dia que ele não está bem, até do ponto de vista emocional, para conseguir. Até porque conseguir nessa dinâmica de vocês é uma desvantagem. Porque se eu consigo, eu não tenho mamãe e papai me ajudando. É uma dinâmica que conseguir não é vantagem. Talvez a criança faz assim, inconsciente, tá? Inconsciente. Eu preciso precisar. Se eu precisar, eles vêm. Ó, Maria precisa, eles vêm. Aí só que quando é com ele, dá ruim. Ele precisa, aí ele pede ajuda, ou ele não faz, ou ele chama, e com ele leva pronto. Ele fala, ih, deu ruim. Tá colocando? Fala, tá precisando de ajuda? Vou te ajudar. Vai ajudar hoje. Entendeu? Aqui, você vai pôr a perna direita ou esquerda? Eu te ajudo com o ombro. Escolhe aí, qual que você vai sozinho, qual que eu te ajudo. Boa, garoto, toca aí. Você já sabe fazer isso sozinho, né? Você vê que é legal? É muito melhor, né? Pensa uma criança que ainda não sabe, aí você pode dar alguns exemplos, né? Tem algumas situações que, poxa, um bebezinho, por exemplo. O bebezinho às vezes fica chorando, 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 ele não sabe falar e não sabe tirar. Às vezes é uma etiqueta aqui na roupa que está incomodando. Então é legal a gente já saber pôr, tirar, fazer as coisas pela gente mesmo, né? E a gente vai construindo com a criança essa ideia de como é bom ter autonomia. Mas você não me perde. Se você está se enrolando hoje, eu estou entendendo, você está me querendo, né? Eu não preciso falar isso. Mas eu vou e falo, aqui, perna direita ou esquerda que você quer que eu ajude? Por exemplo. Entendeu? E aí ele bota uma perninha, a outra você põe sozinho, então? Boa, garoto. Maravilha. Ó, a gente já consegue ficar de uma perna só, né? Quando tem 5, 6 anos. Legal isso. Não preciso falar nem na frente da outra, de preferência, para não criar competição também entre eles, mas só para ele é legal, porque as vantagens de ser mais novo tá esfregando na cara dele todo dia. Todo mundo vê as vantagens de ser mais novo. Agora a gente tem que ajudar ele a ver as vantagens de ser mais velho. Existem também, mas a gente precisa ajudá-los a ver, tá? Porque senão a dinâmica nossa fica caceteando mais velho, sem querer, claro, né? E o mais velho fica lá, aí ele se perde. Ele não sabe o que ele faz para ganhar o espaço dele. Como é que ele vai aparecer? O mais novo aparece que é preciso. Aí ele tenta precisar, dá ruim. Aí ele começa a se comportar mal. Aí ele começa a querer ferrar com a mais nova e sentir prazer. Por quê? Porque todo mundo tá dando tudo para a mais nova. Eu vou zoar com ela. E aí é a minha vingancinha. Então é uma dinâmica que a gente cria sem querer. Agora, se eu entendo que ele
Não faça para uma criança que ela já é capaz de fazer sozinha, né? Não ajude uma criança que não precisa de ajuda. Eu tenho que entender os dois aspectos. Eu estou avaliando, nesses casos, só o físico, só o aspecto de habilidade. Eu não estou avaliando o emocional. Nesse caso, ele ainda não consegue se vestir sozinho todos os dias, emocionalmente falando. Ele consegue alguns dias, outros não. E aí eu ajudo. Não tem problema nesses dias. Eu não vou fazer só pela conveniência da pressa, no piloto automático, sem pensar isso tudo. Mas, eventualmente, o dia que ele demonstrou que não está dando conta sozinho, eu vou ajudar. Às vezes a gente cria algumas dinâmicas, né, algumas rotinas que são muito fáceis de o adulto absorver, né? Pô, já tem alguém fazendo esse café da manhã lá e tal, né? Mas como vocês falaram, da hora que acorda até ficar pronto, até ir para a escola, só o trajeto é meia hora quase, né? Que vocês falaram. Então, às vezes, eu vou precisar criar alguma coisinha nesse meio aí, porque eu tenho umas crianças, né, que passaram a noite inteira sem comer, eles são muito pequenininhos, o estômago, o corpinho deles, né? Então, às vezes, eles estão acordando com muita fome mesmo, e eles não estão dando conta de fazer toda essa dinâmica sem comer nada e chegar na escola para comer, sabe? Enquanto que na minha cabeça de engenheiro, né, é só diminuir o tempo desse processo aqui que eu vou resolver logo a fome, né? Mas as crianças, elas pensam que assim, ó, a gente se condicionou ao relógio, ao tempo, aos horários, às coisas. E esse foi um processo doloroso, não foi fácil, né? Agora é fácil e é óbvio, mas levou muito tempo a gente se condicionar. Uma criança de 9, 10, 11 anos ainda é capaz de esquecer as coisas que vai usar. Está saindo só para ir jogar basquete no clube, esquece a bola. Porque o lembrar de se lembrar, o conectar isso tudo, sabe quanto tempo demora para terminar de formar no cérebro? 25 anos. Lembrar de se lembrar. O que é lembrar de se lembrar? Se eu estou saindo e está chovendo, eu lembro do guarda-chuva. Se eu vou embora e parou a chuva, eu esqueço o guarda-chuva. Porque daí eu teria que me lembrar de pegar o guarda-chuva que agora eu não vou precisar. Só lembrar que eu levei. Lembrar de me lembrar. É muito mais difícil. Essa parte da memória termina com 25 anos de formação. Então, a gente foi um processo até conseguir absorver todas as rotinas, todos os condicionamentos da nossa cultura, lidar com o horário, com o relógio, com tempo, movimento, esse estudo todo de tempo e movimento. Quanto tempo eu levo para me trocar até eu chegar no carro? A criança está pensando nisso. A criança está pensando nisso. Né? Ela leva tempo para absorver isso tudo. Tempo, eu digo, décadas. Né? Pelo menos 1,5 aí com folga. Tá? Então, eu preciso falar o idioma da criança nesse processo. Qual é o idioma da criança? Eu chamei de BIM. Eu brinco com esse trocadilho. Brincadeira, historinha e musiquinha. Brincadeira, historinha e musiquinha. Brincadeira, historinha e musiquinha. Tudo que você conseguir transformar em brincadeira, historinha e musiquinha, a chance da criança absorver aumenta muito. Por quê? Porque é o idioma dela. É o jeito que ela sabe viver. É o idioma da criança. É o lúdico. Né? Então, se você for numa boa, sei lá, uma festa de aniversário com animador, uma equipe boa de animação, ela faz isso, né? Eles não são retardados. Eles sabem que é assim que funciona, sabe? Então, é muito interessante a gente ter em mente, né, que a gente vai cumprir os condicionamentos, a gente vai explicando as coisas para a criança, mas a gente vai trazendo a ludicidade no processo para que seja legal, para que seja leve, para que a gente consiga viver bem, não tem que viver toda hora se estressando e brigando. Né? Quando todo mundo calçar o sapato, ganhamos 1.000 pontos. Entendeu? Quem que falta? Vamos ajudar quem falta, vamos ajudar quem falta. É o contrário. É unir, não separar. Brincar, fazer isso ser leve. Né? Ah, Isa, mas tem dia que eu não estou para brincar. Tem dia que eu não estou para brincar. Né? Mas aí, se eu não tiver para brincar, eu vou ter que aguentar choro, briga, confusão, estresse. Então, foi escolha. São escolhas, né? Às vezes a gente vai se ajudar, sabe, um ao outro. Meu, hoje eu não estou muito animada. Você faz? Troca a bola, passa a bola. Você está melhor que eu? Me dá uma folga hoje. E a gente, entre os adultos, vê quem vai mais hoje, quem vai puxar melhor. Mas a gente precisa se ajudar e se cooperar. E no frigir dos ovos, é um convite da vida, porque eu não acredito muito em acaso. Então, eu acho que quando a vida traz a gente para esses momentos, ela está falando, olha, talvez em todas as áreas da sua vida, se você for mais flexível, vai ser melhor. Você pode ganhar com isso, sabe? Se você for mais lúdico, mais divertido, mais leve, pode ser que você vai ter resultados ainda melhores. Talvez até no trabalho, talvez até nas outras relações, talvez. Então, assim, eu sempre busco os convites da vida tentar enxergar o macro, sabe? E pode ter até mais coisa que eu vou ganhar se eu conseguir
melhorar aqui, né? Se eu conseguir virar umas chavinhas aqui.